Bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos, as visitas. Em nome de Jesus, sintam-se abraçados. E nós vamos iniciar mais um culto esta manhã de adoração ao nosso Deus. E gostaria que você estivesse orando ao Senhor enquanto não toca o prelúdio. Sim, Senhor, nesta manhã queremos declarar a Tua grandeza neste lugar, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus e queremos honrar, ó Pai, o Teu santo nome nesta hora. O Senhor receba, ó Pai, a nossa adoração, os nossos louvores, os corações, ó Pai, realmente gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. E nós, nesta hora, ó Pai, colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, a Tua igreja, Senhor, esta amada igreja. O Senhor venha de encontro, Pai, cada coração nesta hora. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou pedir para você abrir sua Bíblia no Salmo 108. Salmo 108, vamos ler junto de 1 a 4. Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória a Deus. Acordem, harpa e lira. Despertarei a alvorada. Eu te darei graças ao Senhor entre os povos. Cantarei louvores entre as nações. O teu amor leal se eleva muito acima dos céus, e a tua fidelidade alcança as nuvens. Amém? Esse é um convite também, dos salmos. São muitos motivos que a gente tem para adorar o Senhor, para louvar. Então, eu vou convidar você a ficar em pé. Esse primeiro cântico diz que foi por amor que Jesus se entregou naquela cruz. Nós vamos lembrar, a cada dia, o amor imenso que o Senhor Jesus tem por cada um de nós.
Tão lindo, né? Cantar não há no mundo nada que pense o amor de Jesus. Foi derramado, né? Por cada um de nós. E essa próxima canção é uma canção muito especial para mim. Eu acho tão linda e tão profunda a letra dela. Não sei se vocês lembram, acho que a gente só cantou umas 2 vezes aqui na igreja. Mas fala muito, né? Do nosso coração, né? Por tudo isso que Jesus já fez na cruz, por cada um de nós. E da gente demonstrar esse louvor, essa gratidão ao Senhor por tanto amor que Ele tem. Vamos louvar? Como descrever? Como explicar? Como aroma suave, né? No trono de graça do nosso Senhor.
Grande é o Senhor e muito digno de todo louvor. Bem-vindo a todos, graça e paz. Que bom que, apesar de um feriado que nós temos às portas aí, nós deixamos de viajar
para estarmos aqui como igreja, amém? Não foi por falta de opção, ou não foi por falta do ter, né? Amém? É isso aí, bênção. A minha oração nessa manhã é que Deus continue a visitar, a regar a nossa alma, a nossa consciência, regar a nossa história, né, como discípulos, como eleitos, como sacerdotes, como uma igreja redimida, santa, e que caminha em missão. Que essas verdades sempre possam nortear as nossas decisões, as nossas escolhas. E só para aquecer o nosso coração, então nós temos conduzido, né, pelo Espírito Santo de Deus a olharmos com um pouco mais de seriedade nesse livro de 1 Pedro. Amém? Como você tem sentido ao ouvir aqui nos finais de semana, e com certeza você tem feito o dever de casa e tem sido como os bereanos, amém? Você sabe quem são os bereanos? Bereano é aquele povo, né, da igreja primitiva, que quando eu ouvi as reflexões, né, do apóstolo Paulo, dos discípulos, eles analisavam se realmente era aquilo que estava sendo, né, compartilhado. Amém? Então, eu oro que cada vez mais vocês acessem as lives, venham aqui no culto, ouvir a palavra de Deus, seja aqui, né, enfim, cada um de vocês tem o preletor preferido, amém? Predileto, isso é importante. Mas que usem lentes, filtros de homens e mulheres bereanos. Agora, se você não tem esse filtro, tome cuidado, porque isso vai dar diarreia espiritual. Você tinha ouvido falar dessa expressão? Se não, é uma expressão que eu elaborei no meu secreto, e depois, né, se alguns dos irmãos começar, né, eu vou cobrar, porque na verdade eu vou patentear essa expressão, né? Então, infelizmente, tem muitos cristãos, né, com diarreia espiritual, pelo fato, né, de, né, ir assim, né, buscando as coisas e acaba, né, tendo esse desarranjo espiritual, vamos dizer assim, tá? Mas como você tem sentido ao transitar nas Escrituras, especialmente no livro de 1 Pedro? Quantos de vocês estão se sentindo confortáveis? Poucos, né? Porque a palavra de Deus não é para acariciar o meu ego, o seu ego. A palavra de Deus tem que nos constranger. A palavra de Deus tem que nos levar a uma angústia existencial. A palavra de Deus, ela, como a gente ouviu falar, ela é poderosa para entrar no cérebro do ser humano, do meu e do seu, para nos levar a uma angústia, para desmoronar tudo aquilo que você foi adquirindo no meio da sua história, muitas vezes humana, que precisa ser ressignificado, mudado, trocado, despido e revestido da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem que nos angustiar. A minha oração é que todas as vezes que você entra aqui nesse ambiente, que Deus me dê graça, amor, autoridade do alto, para que as palavras compartilhadas aqui nos levem a cada um de nós, a começar por mim. No meio da semana, quando eu me tendo debruçar na palavra de Deus, eu venho me angustiar no meu ser e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu sou um mazelado, eu sou um pecador. Queridos, se o próprio parceiro nosso, o apóstolo Paulo, ele falou que eu sou o maior dos pecadores, quem sou eu? Quem somos nós? Queridos, para o pessoal em que
Pedro direcionou essas palavras no início, na caminhada, na jornada. Com certeza, ser cristão naquela época não era light. Ser cristão no contexto de 1 Pedro não era muito fácil. Hoje eu acho um pouco assim, temos uma certa liberdade, mas queridos, se você mergulhar um pouco, olhar o contexto, os detalhes, queridos, ser cristão naquela época não era para muitos, era para poucos, era para pouquíssimos. O cristianismo naquela não era algo assim, modismo, um esquema gospel e tal. E para esse público, então, que Pedro direciona esta carta, para os eleitos, para os forasteiros, da dispersão, lembrando de que assim como essa palavra foi direcionada para o povo que estava numa peregrinação, dizendo que a nossa pátria não é aqui na terra, mas é no porvir. E nós devemos caminhar então nessa viva esperança, por uma esperança, uma herança incorruptível. E diante dessa jornada nós temos uma promessa que somos guardados, não pela oração daquele que nos fala, mas guardados pelo poder da palavra de Deus, guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação guardada para se revelar no último tempo. É nisso que está o motivo do nosso semblante estar sorridente. Porque o coração alegre, infelizmente hoje nós usamos máscara, Aqui eu estou aqui vendo para você e não sei se quem está acabando aqui hoje nessa manhã. Fernando, tira sua máscara. Ah, tá. O coração alegre formoseia o rosto. Roseli parece que está um pouquinho. Deixa eu ver se eu sei. Ah, agora está sorridente. O coração alegre. O coração estruturado nessa esperança. Formoseia, apesar de formoseia o rosto. E aí nós conversamos semana passada de que nós somos um povo, nós somos uma igreja fundamentada na pedra, na rocha, que é Jesus Cristo. E essa igreja precisa caminhar ela precisa crescer. E Pedro então ele faz uma ilustração dizendo que nós somos como a analogia que Pedro colocou, nós somos como o que mesmo? Isso, como crianças que desejam ardentemente o leite espiritual para que nos dê o crescimento da salvação. Nós somos como criança, então nós precisamos desenvolver essa nossa fé, a nossa salvação. E nesta manhã, queridos, Deus nos convida a folhearmos as Escrituras, dando continuidade em 1 Pedro. E eu vou ter que correr um pouco nesse trecho, tá? Onde Pedro, após dizer que nós somos uma raça eleita, 1 Pedro 2, 9, é a conclusão que nós tivemos na semana passada, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Muito bem, depois dessa identidade espiritual que nós temos, então
Pedro, a partir do versículo 11 até o capítulo 3, ele então vai tratar sobre essa questão a fim de proclamarmos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, diante dessa identidade espiritual, diante dessa virtude, identidade que nós temos, eu preciso então agora caminhar em missão. Mas qual as esferas, vamos dizer assim, quais são as esferas, quais são as instâncias em que eu preciso então, a fim de proclamar essas virtudes daquele que nos tirou do império das trevas para a maravilhosa luz. Então aqui Pedro então, ele vai colocar em 4 esferas de atuação que eu e você transitando todos os dias, e lidamos todos os dias. Mas por ser 4 pontos, esferas, nesse tempo que nós temos, eu vou tentar dar uma resumida e limitar somente em 3 esferas, tudo bem? Então, a primeira esfera que nós vemos aqui, a partir do versículo 11, de 1 Pedro 2,11, fala assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Novamente ele resgatando aquele princípio que ele começou no começo do livro, vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos crentes. É isso? Das sociedades, dos incrédulos, dos gentios. Tudo bem? Eu e você somos desafiados a manter muitas vezes a boca fechada e as nossas atitudes falarem. Pessoal, e como isso é difícil? Fechar a boca e através do nosso estilo de vida impactar as pessoas. Eu tive uma experiência muito edificante no meu primeiro ministério lá em Suzano. Vocês sabem que a criança tem um quê de sinceridade, não é verdade? Aquela expressão, criança fala a verdade. Quando você convida uma família, exemplo, quando eu convido talvez, futuramente a família do Fernando, Guia, e aí eu ofereço um prato, sei lá, um cardápio para eles, e aí eu vou perguntar: Fernando, Dani, como estava o prato? Pastor, excelente, nossa, e como está o tempero? Nossa, maravilha, mas como a esposa tem um toque, de tempero. Aí eu me direciono para o Luquinhas. Luquinha, como está o... pastor, estava intragável. Ele comeu coisa diferente, esquisito isso. Criança é sincera. Criança é sincero a criança. Esse termo sincera vem lá dos romanos, dizendo que com respeito a um vaso. Quando o vaso tinha um defeito, eles, para tentar cobrir esse defeito, colocavam tipo uma cera. Mas com o decorrer do tempo, essa cera se desfazia, então você tinha o líquido e começava a vazar. Então não é original, não é verdadeiro. Criança é sincera. Eu e você precisamos também ser homens e mulheres sinceros. A dica: os casais aqui presentes, não sei, qualquer coisa na semana, sincera, tá? Sincera. Amém?
sermos verdadeiros. E essa criança me impactou de que forma lá em Suzano? Depois do culto, né, um pai, juntamente com uma criança no colo, esse pai então, ele quis saber um pouco mais da mensagem, né? Ele era um beriano, graças a Deus, né? Ele veio me questionar, pastor, o que é isso? O que é isso? Essa linha de pensamento, teologia que você falou e tal. Então, gastei um certo tempo, isso depois do culto ali na porta. Né? Eu fui falando para ele, né? O pastor é empolgado, né? Pegou o microfone e ninguém tira dele, também. E começou a falar, falou, e de repente, essa criança que estava aqui no colo, né, que estava aqui, ela fez um movimento, levantou a cabecinha, olhou para mim, fixou nos meus olhos, porque criança não tem medo de não olhar nos olhos, amém? Olhou nos olhos e disse assim: você fala demais. E reclinou a sua cabecinha no ombro do papai. Uau! Que mensagem até hoje ecoa. Você fala demais. Claro, ele participou do culto todo ali, e aí vem novamente repetindo blá 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 de novo. Você fala demais. Esse texto então nos leva a essa reflexão, né, de que como tema, né, para hoje é uma pergunta: vida de discurso ou procedimento? Vida de discurso é vida de blá 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 ou de estilo de vida, de procedimento? Então Pedro está nos chamando. Por que ele nos chama? Porque o texto nos fala assim: amados. Que legal isso. Ele não vai solando assim, né? Eu sou dono da verdade, então você tem que me ouvir. Não, mas ele chama: amados. Quantas nessa semana o marido, a esposa, declarou isso? Minha flor, minha princesa, meu amor. Amém? Nossa. Você chama com afetividade. Pedro, pastoral, ele chama, amados. Ele chama. Como é importante, né? Porque é uma sessão de exortação, de realinhamento, de posicionamento. Então ele chama amados, né? Amados. Exortos. E como é importante eu e você caminharmos na correção, né, de Deus e de pessoas. Qual foi a última vez que você foi assim exortado com carinho por pessoas? Essa semana nós tivemos nosso encontro online. Acho que foi semana passada. Nós fazemos uma dinâmica, né, de quebra-gelo. E a pergunta era: o que você procura num amigo? Dependendo da fase, nós, né, respondemos. Mas para mim, eu quero um amigo que me confronte. E eu e você precisamos, na nossa jornada, de pessoas que alisam sim o nosso ego, mas também que confrontem o nosso caráter. Amém? Mas como a palavra de Deus nos fala que a exortação, na primeira instância, é motivo de entristecimento. Mas com o decorrer do tempo, a gente vai agradecer por aquele irmão, aquela irmã que nos exortou, que nos disciplinou. Eu entendo que sem essa chamada, sem, né, esse face a face, a gente deixa de crescer e amadurecer. A criança sim precisa de limites e de orientações. Eu e você precisamos também de pessoas
que venham com esse princípio do amor e venham e nos reoriente as nossas vidas. Por quê? Porque uma das características dos finais dos tempos é que as pessoas vão ter dificuldade na sã doutrina. Por isso que o apóstolo Paulo, ele exorta o jovem Timóteo com respeito ao ensino e à pregação. Porque nos finais dos tempos as pessoas vão ter dificuldade em ouvir a sã doutrina, vão sentir como coceira nos ouvidos. Assim como Timóteo foi exortado, orientado, eu e você também precisamos ser orientados e exortados. E assim então, Pedro então inicia as esferas em que ele exorta esses peregrinos, esses eleitos. E ele fala então, a instância que acho que todos nós temos muita facilidade, do versículo 13. Vamos ler todo mundo junto, não importa a sua versão. Versículo 13 de 1 Pedro 2,13 fala o quê? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Versículo 15 novamente, porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais enriquecer a ignorância dos insensatos. Amém. Essa é a primeira instância em que eu e você, como cidadão de prudente, precisamos ter com respeito à instituição que Deus estabeleceu. Você está feliz com os impostos que o pessoal cobra de você, sim ou não? Mas Jesus certa vez disse, dá de César o que é de César, Agora, se você está sendo lesado, aí você vai procurar os seus direitos. Mas nós precisamos sim, porque é um princípio que Deus estabeleceu a cada um de nós. Amém? E novamente aqui, Pedro nos fala, de que desse princípio, de que é por causa do Senhor, porque é a vontade dele que nós venhamos a praticar esse relacionamento com as autoridades. Ok, numa outra instância, de como deve ser o nosso relacionamento, é a partir do versículo 18 a 25. 18 a 25. É a esfera, vamos dizer assim, dos relacionamentos, da questão do trabalho. Queridos, você tem um entendimento que Deus concedeu a cada um de nós um dom, uma habilidade, uma capacidade como profissional? Amém? Você tem esse emprego hoje porque você tem habilidades, dons, capacidade, amém? E dentro dessa questão profissional, você tem que encarar não somente como fonte de estado, fonte de sustento, de padrão de vida, mas neste ambiente em que muitas vezes eu não posso acessar, mas você pode acessar, você pode ser um José do Egito. Amém? Em toda a trajetória em que José passou, a palavra de Deus fala que Deus era com José. E diante de todos aqueles ambientes, você percebeu o quê? Que José do Egito teve sucesso. Deus honrou. Ele fez diferença em todo e qualquer ambiente. Então, queridos, diante desse princípio, como você é conhecido na empresa que você trabalha? Como será? Se coloque agora no olhar do seu chefe. Como o seu chefe te enxerga?
como um profissional focado, que está alinhado com a visão da empresa, que é pontual, que na hora do serviço não fica zapeando, ou quando o patrão chega e esconde, né? Fecha a tela. Alguém fez isso já? Pouca gente, graças a Deus. Né? Como você é conhecido no bairro, no condomínio, no prédio que você reside? Há quanto tempo você mora nesse mesmo endereço? Dona Olga, quanto tempo a Dona Olga mora lá naquele bairro? Uns 6 anos? Oh, glória a Deus! 60 anos no mesmo bairro. Que coisa linda! Literalmente enraizou. Eu creio plenamente, né, que nesses 60 anos, né, a Dona Olga buscou exalar o bom perfume de Cristo. Se não me falha a memória, naquele bairro começou-se um projeto social, alguma coisa nesse sentido, não é verdade? Algum trabalho de escola dominical, alguma coisa nesse sentido. Isso é muito importante, porque tem muito crente agente secreto, né? Que vai só revelar sua identidade espiritual lá no porvir, lá na glória celestial. Uau! Você morou 50 anos lá. Nós somos, era evangélico, agente secreto. Eu e você, nesses ambientes, né, precisamos ser homens e mulheres que têm a graça de acessar, né, o coração das pessoas. Você convida as pessoas, a sua vizinhança, para os eventos familiares. Você já foi convidado pelo seu vizinho? Vem participar, né, do aniversário do meu filho, das bodas e tal. Você tem esse acesso? É muito importante isso. E para quê? Para que na esfera, né, da sociedade, né, possamos calar, vamos dizer assim, o discurso, né, a boca dos críticos através das nossas boas obras. Queridos, e por fim, eu queria que tanto você, mulher, quanto você, homem, apertasse o cinto agora. Porque Pedro então vai falar sobre o papel, né, o princípio da mulher e do homem. Tudo bem? 1 Pedro 3, e assim a gente vai finalizar, né, a nossa conversa nessa manhã. 1 Pedro 3, de 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, de coração unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmo se ataviaram outras as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, do qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para que com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Talvez você, ao fazer essa leitura, você percebeu um contraste aqui, né? Por que será que Pedro iniciou com a figura da mulher e gastou quase o quê? 6 versículos para tratar sobre essa questão da mulher
com respeito ao marido, apenas um versículo. Por que será? Porque será que a mulher é mais pecadora do que o homem? Misericórdia, né? Misericórdia. Mas por quê? Olha o contexto. Com certeza, Pedro trata essa questão dos servos, trata essa questão da mulher, por causa de uma época em que, com certeza, as mulheres nem eram contadas. Dizem a história aqui, de que a mulher nem precisaria de espiritualidade, de que a mulher nem precisaria dessa questão da fé, porque a mulher não tem alma. Que cruel. Que cruel. É nesse contexto, então, por isso, então, Pedro, então, traz uma mensagem, um princípio para as mulheres, para os homens. Mulheres, sede vós igualmente em relação à nossa relação com a sociedade, a nossa relação como funcionários, na questão profissional. E por fim, igualmente, mulheres, nessa relação com o seu marido que não é eleito ainda. Qual deve ser a minha postura? Novamente, não é discurso. Novamente, não é você dar indiretas. Vocês mulheres que têm um marido não cristão, quantas vezes você tentou, de uma maneira assim, legítima até, colocar frases, na geladeira, na cabeceira da cama, assim, do lado da bebida preferida dele, versículos bíblicos. Quem já fez isso? Mulheres. Que bom, ótimo. Então significa que vocês têm esse princípio da palavra de Deus. Você, mulher, para ganhar o seu marido para Cristo, não é pelo discurso. A palavra de Deus nos fala o quê? Para que ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho o quê? Sem palavra alguma. Por meio do quê? Procedimento. Pelo procedimento. Isso é fácil? Não, Logo nós queremos retrucar, questionar e argumentar. E aí o texto continua, a observar o vosso honesto comportamento, cheio do quê? De temor. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparelhamento de vestuário. Seja, porém, um homem interior. Olha, não está se falando sobre as mulheres, mas que com certeza Pedro está retratando o princípio lá de Gênesis. Que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E quando se fala em homem, está se tratando do homem masculino e a mulher também. Que não seja, ou melhor, que Pedro não está falando que as mulheres então não devam se enfeitar. Mas que isso não seja o motivo maior para conquistar o seu cônjuge, mas seja as nossas intenções, a sua intenção. Ações, quando sabiamente executadas, valem mais do que 1000 palavras. Ações, quando sabiamente executadas, valem mais do que 1000 palavras. Com espírito manso e humilde. Queridos, eu ganhei esse livro no começo, faz uns 6 meses atrás, de um casal aqui da igreja. Eu gostei muito do pastor Luciano Subirá.
E a gente tem que entender que a nossa relação conjugal deve ser de direitos e obrigações, não é verdade? E aqui ele fala assim, fato é que na relação conjugal temos direitos, mas também deveres. O problema de muitos é que entram no matrimônio através de um nível de realização que desejam mais para si do que para o companheiro de aliança. No que costumo chamar de mentalidade parasita. Então nós, como homens e mulheres, né, tudo começa com a nossa mentalidade. Então, se você não leu, a gente vai deixar à disposição para você esse livro. Tem alguns tópicos muito interessantes em que vocês podem ler juntos no café da manhã ou à noite. E aqui também nós temos um outro livro chamado Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. Isso é uma mentalidade em que o homem e a mulher têm que sugar um ao outro. Então tem uns tópicos muito interessantes também, se você desejar, a gente pode estar emprestando para vocês. Tá? Tudo bem, mulheres? E sempre tendo aquela mentalidade, É um princípio de Jesus que Deus estabeleceu para cada um de vocês. E a chave é, como Efésios fala assim: mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor. Então a mulher tem a Deus como ao Senhor. Vai buscar então viver esse princípio da submissão. E por fim, maridos, gostaria que você, homem, apertasse o cinto, ou se você quiser ir para o toalete, você pode ir, tá? Só duas considerações que Pedro faz com relação aos maridos. Maridos, viver a vida comum no lar. Como chega essa questão? Viver a vida comum no lar. Significa marido, que você não seja um homem ausente. O homem precisa então participar da dinâmica da família. Mas pastor, não é suficiente eu trabalhar 8, 12 horas e colocar o cartão de crédito à disposição da minha esposa? Não. Você tem que participar da vida comum do lar com discernimento. É fácil? Não. Não deixar tudo sob a responsabilidade da esposa. E outra dica que Pedro nos coloca aqui: considerar. Eu e você, como marido, nós precisamos ter uma consideração com respeito à nossa esposa. Isto é, honrar e respeitar. Não desprezar, não humilhar, não menosprezar. Por quê? Pedro nos fala assim, porque é uma parte mais frágil. Não no sentido psicológico, intelectual, espiritual, mas no sentido físico, que Pedro está nos colocando. E por fim, o que me chama a atenção, que é algo que eu estava até assim me perguntando, nós como homens, talvez venhamos a perguntar: mas eu tenho orado, e por que será que Deus não tem respondido às minhas orações? Aqui está talvez uma dica para vocês, no finalzinho. Quando então eu trato
com consideração, uma vida como no lar, trata a esposa como a parte mais frágil. Pedro então termina dizendo: para que não se interrompam as vossas orações. Temos sido homens de oração, mas quando talvez não tenha uma resposta, é porque eu como marido, você como marido, talvez não tenha tratado a sua esposa com esses princípios. Como tem sido então o nosso viver nessas esferas de relacionamento? Em que o Espírito Santo de Deus nos ajude então em cada uma dessas esferas, seja como cidadãos, profissionais, família, marido e esposa, permeados, regados por esses princípios. Amém? Vamos nos colocar de pé? E a minha oração é que nesta manhã sejamos uma geração de homens e mulheres, apesar dessa história, da nossa história, e que possam influenciar as pessoas em nome de Jesus Cristo. No momento de nós falarmos, que possamos falar com ousadia e intrepidez, mas que o nosso jeito de ser no dia a dia possa impactar as pessoas, o nosso jeito de ser. É isso que nós estamos precisando muito hoje, em nome de Jesus Cristo. Pai, por isso nós nos aquietamos, nos alegramos nesta manhã pela Tua Palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela tem uma dimensão, Senhor, Pai, abrangente, Senhor, Pai, e que hoje, especialmente, o Senhor nos tratou sobre os nossos relacionamentos no nosso dia a dia. Então, a começar por essas áreas, oh Deus, que o Senhor nos impulsione, nos fortaleça, Senhor, Pai, dando estratégia, dando graça, amor, Pai, para com as pessoas, oh Deus, que estão ao nosso redor, e em particular, e oro essa questão nuclear, do núcleo, Senhor, Pai, que respeito à família, ao casamento. Restaura, oh Deus, os homens nesta noite, restaura o coração, Senhor, Pai, das mulheres, Senhor, Pai, por favor, e com certeza de cada filho, Senhor, Pai, de cada filha, Senhor, Pai. Oh Deus, que em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, existe alguma família que tem passado por uma situação muito difícil. Oh Deus, derrama o Teu bálsamo, envia pessoas, Senhor, Pai, para que, oh Deus, o Senhor possa, oh Deus, restaurar, curar, libertar, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai. Que não sejamos apenas ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes, Senhor, Pai. Por isso nós oramos, gratos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora para todos sempre. Amém.